Isso aqui é um altar meu. O altar ele não tem uma padronização. Cada altar é como se fosse uma firmeza da sua própria energia e cada elemento dentro de um altar é específico do bruxo. Então, por isso a diversidade de coisas em cada altar. O altar, ele já tem alguns instrumentos mágicos que são, vamos dizer assim, de praxe. Precisa ter. A gente faz incenso, faz feitiço, faz banho, perfume, tudo isso utilizando elementos da natureza, como as ervas. A gente ainda não tinha ideia de que era bruxa, só veio descobrir quando a gente começou a entrar em contato. Sou sacerdotisa da deusa Lilith por devoção. Me desenvolvo neste caminho da bruxaria aí com dedicação há praticamente 5 anos. Eu sou sacerdote de Hécate, eu cultuo deuses gregos, né? Mas isso foi a partir de pouco tempo, mais ou menos no máximo 1 ano, onde toda a minha jornada a gente vem trabalhando a descobrir primeiro nós mesmos e depois descobrir como trabalhar com essas energias. E ao longo dessa caminhada a gente vai descobrindo as afinidades, principalmente com o panteão e com algumas deidades. Eu já trabalho com a bruxaria já faz em torno de 20 anos, mais ou menos. Eu já estudo e pratico essas coisas desde os meus 11 anos. Porque é um resgate da minha ancestralidade, porque eu tenho familiares na parte indígena, tenho outros na parte da astronomia, então eu resgato um pouco do que a minha família deixou para mim. Nós temos um olhar diferente sobre as coisas, sim, com certeza. As pessoas têm muito preconceito com o que é desconhecido. Então eu falo da forma mais natural possível, como se eu estivesse falando de qualquer coisa do meu cotidiano, e assim todo mundo recebe muito bem. E quando a pessoa é um pouco mais fechada, ela simplesmente não vê abertura para poder colocar o preconceito dela ali. É só falar de forma natural. Eu tenho um espaço de terapia e alguns clientes se assustam com algumas estátuas, figuras, etc. Então eu tive que retirar isso, eu tive que fazer de uma outra maneira para que esses clientes possam vir sem medo, né? Então, e na verdade era tudo decorativo. Então a gente vê que existe ainda isso. Mas isso não me assusta. Para mim é simplesmente um medo do desconhecido, um medo da desinformação somente. Essa separação religiosa é do ser humano, né? A energia ela é uma só. Então são caminhos diferentes para te levar para o mesmo lugar, né? Que é essa conexão ou essa religação com a divindade maior. A única diferença é que para nós as divindades são outras. A bruxaria é um dos segmentos dentre vários que existem no mundo para trabalhar essa consciência, para trabalhar essa noção de limite e de respeito. Então falta isso, obviamente, porque o ego está muito forte, mas ainda assim existe um movimento também crescente para mudar essa realidade. Então a bruxaria ela pode sim ser um vínculo de conhecimento, de autoconhecimento, conhecimento do meio ambiente e pode sim mudar muito o comportamento e a visão das pessoas, porque ela vem e permite você ser receptivo, pede para você se abra para o novo e experimente. A partir do experimento você quebra o medo. Quebrou o medo, você muda a sua consciência. A magia é única. Quem é mago, quem utiliza magia preta e magia branca, magia negra, é quem faz, e não a magia em si. A magia por si só, ela é uma energia a mais. Então o seu poder pessoal aliado a essa energia a mais vai determinar o seu futuro. Então, quando um bruxo deseja que esta magia faça alguma coisa por ele, mas que essa coisa possa prejudicar uma pessoa, isso já basta para ser magia negra. Então, eu tenho que ter a consciência do que eu fizer vai repercutir em todos à minha volta e eu sou responsável por isso e responsável pelos desdobramentos depois. Acima de tudo, é você trabalhar em prol de alguém, né, de alguma causa,
tudo aquilo que a gente usa como feitiço, o que nós chamamos de feitiço, né? Nós usamos em benefício dele, né? Eu acho que teve muito assim aquele misticismo de Walt Disney falando de bruxas más, de bruxas que pegam crianças, de bruxas que matam animais. Eu acho que não é o que nós vivenciamos aqui, né? Muito diferente. Toda essa conexão que a gente tem com a natureza, né? Com esses elementos da natureza, e que nós somos seres energéticos e tudo é energia. Então, essa conexão nos permite equilibrar, harmonizar tudo em nossa vida. Existe não só sensibilidade, mas outras habilidades. Todas elas estão dentro de cada um de nós. Quando eu desperto a consciência para o meio ambiente onde eu estou, eu vivo em plenitude. Quando eu vivo este momento, minha percepção aumenta. Se a minha percepção aumenta, eu consigo perceber situações que não estão tão claras. Eu consigo entender coisas da vida do próximo sem eles dizer. Por quê? Porque eu estou observando, eu estou percebendo. Então, essa habilidade, ela não é tão hollywoodiana, ela é real, basta você trabalhar para isso. A palavra e o pensamento têm poder, isso é uma realidade. Então, o que eu digo, o que eu penso é vibratoriamente lançado e isso já é o efeito da magia. Então, quando nós fazemos qualquer tipo de feitiço ou ritual, usamos o poder da palavra, o poder da escrita, o poder dos elementos para agregar ao meu poder pessoal e assim eu ter força para realizar o que eu preciso. Na bruxaria, nós trabalhamos com vários panteões, existem vários panteões. Então, por exemplo, eu já sou sacerdotisa de Ísis, né? A minha egrégora é do Egito, então eu trabalho com os deuses do Egito. Então, Ísis, Bast, Osíris, né, Horus. Então, eles são personalidades que têm características da mesma divindade. Então, por exemplo, Ísis, que é a deusa do amor, da maternidade, da cura. Então, ela tem essas características que é de uma divindade só. Então, quando eu preciso trabalhar com esses elementos, a cura, por exemplo, eu trabalho com a energia de Ísis. Tem muita gente que fica desse lado, que é usar o praticante da magia como assim, o tarólogo pessoal, ou em qualquer tipo de oráculo, mas pega um pouquinho também de falta de respeito isso, porque nós estudamos muito, tem muitas pessoas que vivem disso, trabalham disso, então não é um entretenimento para os amigos, sabe? Então, quando chega algum amigo assim, lógico que a gente sempre joga uma coisinha aqui, outra ali para as pessoas que são mais íntimas, mas é sempre bom deixar claro que não é um entretenimento, não é um joguinho que a gente coloca para as pessoas, é uma coisa séria, é uma coisa estudada, então tem que ser levada com a seriedade que merece. No espaço nós temos o Coven, que se reúne uma vez por mês para trabalhar as questões internas, então os nossos reequilíbrios, as nossas sombras, trabalhar nossos egos. Qualquer um pode ser bruxo, todos nós somos, porque a palavra bruxo significa manipulador de energia. Você consegue manipular e todos fazem isso, de alguma maneira, né? Através de uma oração, através de uma bênção, através de um benzimento, por exemplo. Isso para mim é bruxaria, com outros nomes, mas é. Então todo mundo tem capaz, todo mundo tem seu poder pessoal para isso. Então é só praticar, desenvolver.